Dois policiais militares estão presos pelo assassinato. Eu me recuso a falar assassinato, eu vou falar execução de um garoto de apenas 14 anos, suspeito de praticar furtos no centro do Rio. Ok. O que a gente vem a seguir é uma história que a gente vai debater. A mãe está aqui ao vivo comigo para a gente tentar entender como que tá, quem são as pessoas que fazem a segurança da gente, independentemente do contexto, como foi esse assassinato. Os policiais só foram pegos, segundo a polícia, porque um amigo do adolescente, também baleado, se fingiu de morto e denunciou os PMs. Cláudia Ramos detalha a história pra gente. Sofrimento e revolta. A dor que a gente está sentindo, eu não quero que nenhuma outra família mais sinta. O desabafo é da família de Matheus Alves dos Santos, de 14 anos. Ele foi encontrado morto em uma vala no centro do Rio. Os acusados são dois policiais militares. Em depoimento, os PMs disseram que flagraram dois menores roubando na região central do Rio. Eles foram colocados dentro da viatura e trazidos aqui para a Estrada do Sumaré, onde teriam sido liberados. Mas essa versão foi desmentida. Está claro e evidente a participação dos policiais militares na morte ou execução de um adolescente e do outro adolescente vítima tentativa. Um desses jovens era Matheus, o outro um adolescente de 15 anos que acusou os policiais de assassinato. Ele conta que os PMs deram voltas na cidade à procura de um local para execução. Em um matagal atiraram em Matheus e nele. O menino fingiu estar morto e depois que os PMs saíram, fugiu e pediu ajuda. Os policiais foram presos depois de serem identificados por meio das câmeras da viatura. O trajeto foi confirmado pelo sistema de GPS do carro. Esse procedimento não é aquele que a Polícia Militar preconiza. As normas da Polícia Militar dizem que, em sendo abordada a pessoa, ela deve ser encaminhada à delegacia. Eles tinham que pegar meu filho e conduzi-lo para a delegacia, não pegar ele e assassinar ele covardemente. São os marginais fardados. Fábio Magalhães Ferreira e Vinícius Lima Vieira, ambos cabos da Polícia Militar, executou o adolescente Matheus e tentou matar o outro adolescente, que eu não posso dizer o nome. Eu quero prestar atenção e eu quero que você ouça de coração aberto o que eu vou te falar agora. A pergunta que eu te faço é, segundo esses cabos, quando não teve mais como falar, como abordar a questão, como o GPS já tinha denunciado, quando eles viram que o outro menino sobreviveu, a resposta deles diante do delegado foi a seguinte: a gente queria dar correção para esses meninos. A correção, eu vou conversar com a mãe que está aqui ao vivo, com a avó, com a tia. A pergunta que eu faço para você aí de casa, eu vi os comentários do pessoal na internet. Correção com bala? Correção quem tem que dar, se eles estavam fazendo algo de errado, é o Estado. Se o Estado é falho na sua repreensão, se o Estado... Isso é problema do Estado, que a gente não pode aceitar é a morte, a execução, diante do despautério de alguém falar, de dar uma correção nesses garotos, a gente vê uma mãe diante do caixão do próprio filho. Vocês me desculpem, mas isso é inaceitável. É inaceitável ainda mais uma viatura com GPS, com vídeo e tudo mais, os caras acharem que é normal, que é tranquilo fazer isso. Eu vou conversar agora, Caicai, pode continuar aí, o Caicai tá colocando aqui, pode aparecer aqui o Caicai. Eu vou conversar direto com a família aqui, tá com a tia muito emocionada, a avó muito emocionada, a Paula, a mãe do menino Matheus, que tá aqui com a gente, encontrando forças. Paula, para o pessoal saber mesmo, o seu filho de 14 anos, você sabia que ele estava no centro da cidade? O que ele estava fazendo lá? Não, de fato eu não sabia o que ele estava fazendo lá. Ele ficava na rua? Você Não. tentava conversar com ele? Ele não ficava na rua? Meu filho não era de ficar na rua, não era. Eles dizem que ele estava praticando furtos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu tenho certeza que meu filho não fazia nada disso, sabe? Meu filho era uma criança, só Deus para falar, para explicar tudo isso, sabe? Meu filho era uma criança muito boa, ele não tinha esse tipo de maldade, sabe? Como pobre, meu filho tinha de tudo, que eu sempre trabalhei, meu marido trabalha, nunca faltou nada. Então eu tenho certeza que ele não tinha necessidade disso.
Nunca chegou na minha casa com nada de ninguém, com coisas estranhas, com dinheiro no bolso. Todo dia ele pedia R$1 para comprar um pão doce, R$2 para poder levar para a escola. Paula, eu vou falar diretamente com você como mãe. O delegado está aqui, pode ser a parte fria e técnica dessa história. Eu não tenho que ser fria porcaria nenhuma. Eu não tenho que ser, nesse momento, diante de uma mãe chorando na minha televisão aqui, na minha tela, eu não tenho que ser fria coisa nenhuma. Pense você que estiver me assistindo, o que você pensar. Diante do contexto, nunca fui na tua casa, não te conheço, estou te conhecendo agora, mas para mim o que pesa é versão de mãe. Mãe conhece o seu filho, mas independentemente, Paula, vamos supor que você chegasse aqui para mim e falasse: Isabelle, me desculpe, eu tentei de tudo, tentei prender meu filho, tentei segurar, mas mesmo assim o meu filho não obedecia, mesmo que, sendo diferente do que você falou, vamos supor que ele estivesse roubando alguém, um turista, seja o que for, me roubando. Eu vou falar direto para essa câmera e pode fechar aqui, Zane. Quem tem o direito de pegar 2 adolescentes de 14 anos, colocar numa viatura do Estado, paga por mim e por vocês, e colocar sentado lá, percorrer vários pontos da cidade com o GPS marcando, levar no alto do Sumaré, no escuro da pega, 10 e 11 da noite, e escolher um local ermo para dar uma correção. Correção esta que quem tem que dar é a mãe. Correção essa que quem tem que dar é dentro de casa. Vocês teriam que levar para a delegacia se tivesse provas de coisas erradas. Pense você em casa o que pensar. Se você estiver falando, Isabelle, é fácil falar, então tá, vamos fazer o seguinte? Faz o seguinte, pega você que está falando isso aqui em casa, senta aqui, ó, no lugar da Paula. Senta aqui, ó, no lugar dela que perdeu e enterrou o filho há poucas horas. Pensa, qual é o seu sentimento, Paula, diante de saber, me desculpe estar te perguntando isso, mas eu acho importante. Doutor é pai também, a avó tá aqui, a tia tá aqui, saber que teu filho ficou todo esse tempo dentro do carro, que era para ter segurança, e foi executado. Olha, é uma coisa absurda, é um absurdo muito grande, porque é como você falou, independente se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, o dever deles era ter levado meu filho para DPCA. Esse era o dever dele, ele como um policial. Porque se ele está aqui para assegurar a minha vida e a tua vida, eles teriam que agir dentro da lei e não querer fazer justiça com a própria mão. Doutor, em algum momento existe brecha na lei, só para a gente ser técnica agora, em que coloca esses policiais de forma correta passear com 2 adolescentes, sendo que eles passaram na porta da delegacia? Nada justifica isso, Isabelle. Nenhum tipo de comportamento vai justificar os policiais colocarem 2 pessoas, pode ser adolescente ou não, dentro de uma viatura e ficar rondando com ela pelo centro da cidade, pelo Rio de Janeiro e fazer o que fizeram. Nada justifica isso. Tecnicamente falando, nada justifica isso. Eu gostaria de perguntar para a tia que está com o microfone na mão aqui. Vou pegar esse microfone, esse daqui. Pode entrar, Caicai. A tia vai falar com a gente. O Caicai, nosso operador de áudio, vai colocar aqui e trocar o microfone pra gente. A pergunta que eu vou fazer pra tia tá aí, todo o percurso que os policiais fizeram com os adolescentes dentro da viatura. Eu volto a falar aqui, vamos colocar todo mundo no lugar da pessoa, independentemente da história, e vamos com base na lei, que é para isso que a gente trabalha aqui com isenção. A pergunta que eu faço para a tia é a seguinte: foram 2 adolescentes levados, um era amigo do seu sobrinho. Como vocês ficaram sabendo que o Matheus estava morto no Alto do Sumaré? Porque, na verdade, esse outro jovem que sobreviveu não era amigo dele, era conhecido, não sabia onde o Matheus morava. Aí foi um comentando, outro comentando, os meninos falaram que conhecia, foi até a família, mas já era tarde, mas já na sexta-feira. A gente tá com problema no áudio, ela tá explicando aqui pra gente que eles eram conhecidos, a história foi pipocando, pode me corrigir, tia, a história foi pipocando, como eles moram em comunidade, todo mundo se conhece, a história, né, mãe, foi pipocando, né, Paula, porque de um lado pro então... outro, e aí vocês ficaram sabendo que o Matheus estava morto lá no alto. A princípio já se sabia que eles estavam dentro da viatura, que eles teriam sido levados por esses policiais. Não, porque até então a gente estava dando ele como desaparecido. Porque ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha passado uma noite sequer em casa. Né? Ele saiu de manhã, eu saí para trabalhar, ele ficou em casa dormindo. Quando eu cheguei do trabalho, a partir de 4h30, 5 horas da tarde, eu achei estranho.
por ele não estar em casa ainda. Aí fui para a igreja. Quando eu cheguei da igreja, eu achei mais estranho ainda, porque quando dava entre 8h30 e 9 horas da noite, eu chegava em casa da igreja, meu filho já estava cansado de estar dormindo. Era eu quem acordava ele para tomar banho, para jantar. E eu cheguei da igreja, era 11 horas da noite, eu falei pro meu marido, eu falei, Tiago, o Matheus ainda não está em casa. Aí fui pra rua, comecei a chamar os coleguinhas dele, eles sentaram na bicicleta, começaram a percorrer a comunidade inteira. Tia, a gente não sabe onde está o Matheus. Aí eu falei, Tiago, vamos procurar. Aí fui pro centro da cidade, procurar no centro da cidade. Cheguei no centro da cidade na quarta-feira, já era quase 4 horas da manhã. Eu tenho que te perguntar, Paula, em algum momento o seu filho, você deu alguma apreensão nele pelas más companhias? Dei. Ele estava de castigo. Ele estava de castigo. Você estava preocupada com o comportamento da turma em que ele andava? Eu tenho que te perguntar isso. Estava sim. Independentemente se isso não justifica nada do que aconteceu, só pra gente entender esse contexto. Não. Doutor, agora pergunta como mãe também, mas como cidadã. Em que momento um policial existe tanta sensação de impunidade quando você tem autoridade dentro de você? Porque uma coisa é você, a gente já deu várias reportagens, a história mostra muito isso. Uma coisa é você desaparecer, fazer uma besteira como manchar todos os outros policiais honestos. Outra coisa é você ter a coragem de fazer isso com uma viatura que tem câmera e GPS. A impunidade, a sensação de impunidade é tão grande que eles achavam que nunca iam ser pegos? Isabelle, ontem eu estava conversando com o Eduardo Freitas, delegado de polícia de primeira, Rafael Willis, a gente estava conversando sobre isso. Como é que pode os policiais só podiam estar drogados? Porque viatura com GPS, viatura com câmera, eles foram para o local executar 2 rapazes, não deram nenhum confere, ou seja, mataram até mal, diga-se de passar. Matar sempre é mal, mas mataram pior ainda porque um sobreviveu para contar a exatamente. Então, essa maldade toda que eles fizeram, só podiam estar drogados, de maneira de dizer, porque é muita burrice, é muita maldade para pessoas. O mocinho virou bandido, né? O mocinho virando bandido, né? Nada justifica. E outra coisa que a senhora falou é muito importante, Isabelle, não sei se você reparou, ela verificava com as coisas que ele chegava em casa, ou seja, ele não chegava com nada em casa. Isso é importante, toda mãe devia fazer isso. Eu só vou fazer uma última pergunta para o senhor, que a gente tem muita reportagem para colocar no ar, gostaria sempre, e vou estar acompanhando esse caso, uma última pergunta, que é a grande preocupação para a gente que sobreviveu, tá, Paula? Se um adolescente não tivesse sobrevivido para contar a história, a gente teria acesso a essa história horrível? Difícil, é difícil. É difícil porque é uma prova testemunhal, teria que ter a prova testemunhal. A viatura não ia ser checada, porque a viatura não tinha nada, ninguém ia falar nada, a viatura não ia ser checada. E outra coisa, tem que ir lá nesse local, tem que fazer perícia lá, porque de repente tem mais morto lá, hein? Tem mais gente morta lá, porque... Seu filho, então, teria morrido como bandido? Teria morrido sem ninguém saber quem matou? Sem ninguém saber de nada. E até hoje a gente já está procurando dano como desaparecido. Ia ser desaparecido. Tá certo. Respirar fundo para continuar. Poderia ser. Estão me falando que seria um novo Amarildo? Poderia ser. O caso do Amarildo também tá lá, a câmera que registrou. A minha pergunta é, gente, vocês estão em cima, que estão comentando muito o teu caso, seja na internet, todo mundo pode ter sua opinião, seja o que for. Eu tenho a minha, dane-se se machuca alguém. Bacana quem pensa como eu aceito a opinião contrária aqui. A pergunta que fica me batendo, pra Paula é o filho dela, mas pra gente que não conhecia, infelizmente a dor dela, mas pra gente que não conhecia, pode ser mais um caso pra gente ter manchado, pra dar tapa na nossa cara, pelo amor de Deus. Eu perguntei pro delegado, que eu sei porque ele fala mesmo. A pergunta é a seguinte, se não tivesse alguém sobrevivido com um tiro no peito, que é um milagre pra contar a história, e aí? Eu duvido que essa história ia chegar aqui no SBT Rio, eu duvido que essa história ia chegar em outra televisão, eu duvido que essa história de GPS e câmera iria chegar até o delegado né não, doutor? Com certeza não chegaria não, Isabelle. Ninguém desconfia de nada, Isabelle. Esse é um rapaz desaparecido, entendeu? 2 desaparecidos, ninguém ia checar a viatura, como eu disse, para ver GPS, porque não ia ter notícia. Ia ser mais uma mãe com cartaz lá, meu filho desapareceu no dia tal. Paulo, eu agradeço muito a presença sua aqui, agradeço muito a avó, eu conversei, trouxe elas aqui, porque elas são de peito aberto, elas falaram mesmo com a Paula, por isso eu coloquei aqui, tava de castigo, eu tava preocupada, eu tava tudo, mas o contexto da história não tem justificativa, eu volto a falar. Obrigada, avó, obrigada, tia, obrigada, Paula, pelas informações. A gente vai continuar nesse caso, mas para o delegado não há dúvidas, vocês viram, ele deu nome, sobrenome e patente, e para o delegado ele trata sim como execução. Vamos que vamos.